Estamos ouvindo esta noite as propostas dos candidatos à Prefeitura de São Carlos, uma cidade com 170 mil habitantes, dos quais 124 mil são eleitores. Neste bloco, os candidatos podem escolher quem responde a cada uma das perguntas. Os critérios são os mesmos. O candidato que pergunta tem 30 segundos, o que responde 2 minutos e o tempo de réplica é de 30 segundos e de tréplica outros 30 segundos. E pelo sorteio ficou definido que o primeiro a perguntar neste bloco é o candidato Paulo Eugênio. Por favor, o senhor escolhe o candidato e em 30 segundos formula a minha pergunta vai para o Dr. Newton Lima Neto. Doutor, eu queria saber que o senhor se diz como uma nova opção para a população. Eu queria saber o que é que o senhor tem de novo, se quando o senhor esteve na direção da Federal, o senhor conseguiu fazer com que o seu salário fosse elevado para um teto máximo, ou seja, acima de um ganho de um presidente da República. Eu queria saber o que nós temos de novo, se isso tudo é o que a gente tem repudiado nas nossas campanhas e na nossa política. Por favor. Bom, em relação a essa calúnia que o senhor já fez no programa eleitoral, eu quero deixar muito claro a toda a população de São Carlos que os salários que eu recebo, eles na verdade são compostos pelo salário de professor e pelo cargo de reitor da Universidade Federal de São Carlos, como em qualquer outra universidade. Eles são definidos pelo sistema de administração federal em Brasília. É lá que se faz a folha de pagamento de todas as universidades do Brasil. As universidades não têm autonomia para definir salário de quem quer que seja. Nessa direção, eu quero deixar claro a toda a população de São Carlos que os meus salários brutos, aproveitando essa oportunidade, porque eu acho que um dirigente, qualquer dirigente público, tem que ter transparência, os meus salários brutos são da ordem de R$ 8.800. E eu recebo como salário líquido, descontados todos os descontos normais e a pensão alimentícia dos meus filhos do meu primeiro casamento, algo como R$ 4.400. Tenho certeza que esse salário é muito maior do que a média da população brasileira, sem dúvida nenhuma. E o meu partido luta por isso, para que haja uma melhor distribuição de renda no Brasil e melhores salários. Como todos nós sabemos, é uma marca do PT, inclusive o salário mínimo de $100, que o PT perdeu na Câmara, no Congresso Nacional, e vários dos partidos, os candidatos que estão aqui presentes, acabaram deixando esse salário de fome de R$ 150. Se o meu salário é maior do que a média brasileira, e isso é verdade, eu quero deixar claro que, por outro lado, ele certamente é menor do que todas as demais pessoas que estão aqui presentes. Se o professor Strumiello estivesse aqui presente, certamente o dele seria menor que o meu. É o único dos 7 candidatos que teria um salário menor, porque ele é professor do Estado. Em função da política de arroz salarial do governador Covas, o outro candidato do PSTU certamente vive hoje com salário de fome. Por isso eu quero dizer que o que foi falado não existe nenhuma ilegalidade, é uma calúnia que merece, inclusive, as sanções legais do ponto de vista da justiça brasileira. Sua réplica de 30 segundos. Olha, pode ser legal, mas é imoral. Eu acho um absurdo. Enquanto nós temos um país onde o nosso salário mínimo é R$ 152, uma pessoa receber mais do que R$ 12.000. Eu o caracterizo como um burguês. É isso que a gente vem repudiando. E eu gostaria de dizer que uma pessoa é medida pelas suas atitudes e não pelas suas palavras. Sua tréplica de 30 segundos. Bom, como eu já havia dito à imprensa, eu preparava todo um processo de calúnia e difamação em relação ao senhor Paulo Eugênio, mas deixei de lado, não haverá necessidade nenhuma, porque no despacho do juiz eleitoral, ele já assumiu que, em tese, Paulo Eugênio praticou ofensa à dignidade de Newton Lima, tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, automaticamente o senhor Paulo Eugênio será julgado pelo Ministério Público Eleitoral pelas calúnias que vem fazendo, com objetivo claramente eleitoral. Quando eu comecei a ameaçar o poder, começaram as calúnias. Bom, na sequência agora, quem pergunta, escolhe o candidato e faz a pergunta, é o candidato Daione de Mello. Por favor, 30 segundos. Eu vou perguntar ao candidato Paulo Eugênio. Existem hoje campanhas na cidade que são milionárias. Existem campanhas que têm buscado, através de um trabalho de tentar ludibriar o eleitor, a sua boa-fé. Eu queria cumprimentá-lo por ser um candidato de um partido pequeno e estar aí participando ativamente desta campanha. Por favor, 2 minutos para a sua resposta. Olha, eu quero dizer que eu estou satisfeito de estar participando desse processo político e também conheço as minhas possibilidades. E fico satisfeito se alguma das minhas propostas que eu tenho colocado para os senhores na televisão
forem utilizados por qualquer um dos candidatos que possam vir a ser vencedores dessa campanha. Isso vai me engrandecer muito, porque as propostas que eu coloquei são propostas que podem beneficiar a nossa população. Então, de certa forma, eu me sinto privilegiado por estar participando desse debate e dizer que esse é só o começo, eu não paro por aqui. Nós temos potencial e, com certeza, as pessoas que estão aqui, que já têm aí 20, 30 anos de política, já está na hora de se aposentar. Eu acho que está na hora de abrir espaço para as pessoas que vêm vindo. Eu acho que a gente vem vindo com potencial, a gente vem vindo com criatividade, a gente vem vindo com um nome honesto e as denúncias que nós fazemos aqui não são denúncias vazias. Nós não temos essa característica. O que nós temos passado é uma credibilidade para a população e a gente tem sentido o apoio dessa população toda vez que a gente sai na rua. Portanto, eu quero dizer a seguinte coisa. Eu me sinto hoje como um menino que sai da escola e está buscando o seu primeiro emprego. Eu quero dizer que a população pode acreditar em mim. Me dê uma chance, tá? Eu acho que se vocês não me derem uma chance, eu não vou mostrar o potencial que tenho. De certa forma, a minha campanha é uma campanha que não tem dinheiro para gastar. Tanto é que o meu slogan tem sido que eu não tenho muro pintado nem bandeira nas ruas, mas eu tenho colocado muita proposta para os senhores. Eu queria dizer que o aspecto positivo dessa campanha nova é exatamente o fato de que ela se mantém em alto nível, de que ela mantém respeitando o eleitor, respeitando o cidadão de São Carlos e a sua família. Esta deve ser uma reflexão que deve ser vista para o futuro. Nós devemos, ao longo do tempo, elevar o nível da campanha, restringindo apenas a cidade e as suas propostas. Por favor, a sua tréplica de 30 segundos. Senhores eleitores, nós estamos a 3 dias de uma eleição. Eu quero simplesmente dar o meu recado para que os senhores reflitam bem. Um candidato honesto no passado, que tenha um passado honesto, vai ter um futuro honesto. Um candidato que não tenha um passado bom, com certeza, na prefeitura ele não vai continuar tendo. Peço que os senhores reflitam e dê oportunidade às pessoas que vêm vindo. Bom, na sequência agora, quem escolhe o candidato faz a pergunta é o candidato Newton Lima, por favor. Quero fazer uma pergunta ao candidato Melo. No seu programa de governo de 96, o senhor se comprometeu a implementar um plano diretor em São Carlos, dado que o último que nós temos é do começo da década de 70. Em meados de 97, as duas universidades, com um monte de especialistas, desenvolveram uma proposta de desenvolvimento, diretriz de desenvolvimento urbano na cidade, e o senhor simplesmente desconsiderou-a. Por que o senhor não levou em consideração a proposta apresentada por especialistas na área de urbanismo para que nós pudéssemos ter um plano diretor para a nossa cidade para resolver o caos urbano que chegou a São Carlos? O senhor tem toda a razão, professor Newton. Foi realmente buscado o apoio das duas universidades para que a gente pudesse elaborar o plano diretor. Mas antecedente ao plano diretor, foi necessário o levantamento de uma série de dados, uma série de números. A Prefeitura de São Carlos não tinha o quadro do que é a situação geral da nossa cidade. Nós precisamos os números, precisamos para oferecer a qualquer técnico que vá executar um trabalho sério e de profundidade e, sobretudo, um plano diretor que seja duradouro, que não seja efêmero. É necessário que se tenha a radiografia da cidade, que se trace o perfil do que é a cidade de São Carlos. Como a Prefeitura não tinha esses números, como a Prefeitura não tinha esses dados, nós tratamos, neste governo, de levantar os dados. O SAI, através de convênio com a FINEP, elaborou todo o levantamento aerofotogramétrico da cidade. Tratou de balizar, através de informações hoje, já de posse da Prefeitura, toda a situação socioeconômica da cidade. Quantos somos, como trabalham as pessoas que aqui moram, como são as principais ações dessas pessoas no dia a dia da cidade, como se dá o fluxo de pessoas ao longo da nossa cidade de São Carlos para orientar transporte urbano, para fazer trânsito, enfim, houve a necessidade de um levantamento dos dados. Hoje, São Carlos está preparado.
não só para fazer um plano diretor, mas como para fazer um plano diretor que torne São Carlos uma cidade culta, moderna, limpa e saudável. O senhor levou 4 anos, prometeu primeiro em 4 anos fazer o plano diretor, levou 4 anos para fazer apenas o levantamento de dados. Eu acho isso de uma absoluta ineficiência. E o que é pior, o senhor prometeu também que haveria uma estação de tratamento de esgoto que não foi feito. Precisou a CETESB, através de um termo de compromisso que o senhor assinou em 24 de maio deste ano, obrigá-lo a se comprometer a fazer uma estação de tratamento de esgoto. Por que é que o senhor não fez também essa estação de tratamento de esgoto em São Carlos durante o seu mandato, diferentemente do que o senhor havia prometido? Eu não fiz, professor. Como provavelmente o senhor não deve ter feito muito daquilo que o senhor gostaria de ter feito na universidade. Há uma série de impedimentos. Um deles, por exemplo, os professores, os técnicos que propuseram o plano diretor pediram para executar esse plano um valor absurdo, um valor altíssimo. E como a prefeitura não tinha recurso, nós tivemos que postergar a execução desse projeto, pelo seu alto custo. Por favor, candidato, tempo encerrado. O candidato agora a fazer a pergunta, escolher o candidato a fazer a pergunta é o candidato Paulo Altomani, por gentileza. Eu quero fazer uma pergunta ao candidato Danhone de Mello. Quero fazer uma pergunta e um desafio. Eu estou aqui com um contrato particular de compra de uma fazenda em Pereira Barreto, de 100 alqueires, no valor de R$600 mil. Se esse contrato for falso, eu retiro minha candidatura. Se ele for verdadeiro, eu pergunto se o senhor retira a sua candidatura. Eu disse, desde o início, que esta era uma questão de uma grande armação. O povo de São Carlos sabe disso. Quem está por trás desse contrato, na verdade, é o senhor Jesus Martins, que é lá da Cooperativa de Trabalhadores da CBT. Ele que é presidente do Partido Geral dos Trabalhadores, que juntamente com a sua família, ele tem um filho que é candidato do Partido Geral dos Trabalhadores a vereador aqui em São Carlos, fizeram toda essa armação para tentar atingir não só a mim, mas a tentar atingir, sobretudo, a minha família. Eu não tenho fazenda alguma, não tenho e não terei. O que se tem é exatamente a criação de um fato para tentar me envolver. Como não encontraram nada que pudesse deslustrar a minha administração, como não encontraram nada que pudesse atingir o dia a dia da prefeitura, nós estamos chegando ao final desta campanha e não há um fato, não há uma única denúncia concreta que possa atingir a honra desta administração. Tentaram buscar em negócios familiares, buscando atingir a família, a minha mulher, os meus parentes, num processo de tentar denegrir e deslustrar a minha imagem. Política não se faz assim. Política se faz com amor. Política se faz pensando na cidade e no seu futuro. Política se faz com trabalho e apresentando propostas para o futuro de São Carlos. Sua réplica, 30 segundos. Eu estou aqui com o contrato. O vendedor, o corretor da fazenda foi o senhor José Martins, irmão do senhor Jesus Martins. E o contrato está assinado pelo seu Adelphi Jacob Jaime, tio da sua esposa, pelo seu primo Aloysio Caetano de Mello e endossado por Hélio Antônio Alves de Mello de Toledo, seu cunhado. O senhor continua mentindo, o senhor é um corrupto, continua usando o dinheiro da prefeitura e pondo no seu bolso. Esse tipo de administração tem que acabar na cidade de São Carlos. Tempo esgotado. A sua tréplica, 30 Conforme segundos. o povo de São Carlos vê, esse cidadão ele está desequilibrado. Ele não respeita a família. Vamos tratar do processo político com calma, com tranquilidade. Nós não podemos permitir que esse tipo de conduta persista na vida política de São Carlos. Nós lamentamos profundamente que um assunto que é do interesse sério da cidade não foi só tratado desse jeito nesse assunto. Neste bloco agora, para encerrar este bloco, quem faz a pergunta é o candidato Rubinho. Escolhe o candidato e em 30 segundos, por favor, faça a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta ao candidato Paulo Altomani.
Quando eu deixei a prefeitura, falaram que eu tinha deixado 70 milhões de dívida, depois baixaram para 40, para 30, para 20. E tinha dívida da CPFL, da Vega, do Fundo de Garantia, do INSS, das precatórias, do Banco Excel. Era 8 milhões e mais 12 do Banco Excel, 20. Hoje a prefeitura deve dessas dívidas mais de 40 milhões. Como que o senhor veja isso como empresário? A Prefeitura Municipal de São Carlos está literalmente quebrada. Não paga o fundo de garantia dos funcionários há muitos anos, não recolhe os encargos, deve mais de 10 milhões de fornecedores desse ano, não pagou nenhuma precatória. A Prefeitura da cidade de São Carlos, qualquer empresa da nossa cidade que fosse administrada como é administrada a Prefeitura Municipal, estaria literalmente falida. Agora eu quero voltar ao assunto. Para você que está me ouvindo. Se você ensina seu filho que o roubo é certo, essa documentação que eu tenho da Fazenda é uma documentação verídica. O dinheiro saiu da Prefeitura. Por isso que não dá para ter remédio nos pós-saúde, por isso que não dá para pagar o fundo de garantia dos funcionários, por isso que não dá para se ajudar a Santa Casa. Nós temos que fazer uma reflexão na nossa cidade. Não é questão de baixar o nível. A população quer conhecer o passado do candidato, quer conhecer o caráter do candidato, quer conhecer como é que ele lida com o dinheiro público. Eu acho que um escândalo desse porte aqui não pode passar impune. Nós apresentamos essa denúncia ao Ministério Público, à Secretaria da Receita Federal, para analisar os balanços e também à Polícia Federal. Então eu quero dizer que toda a prefeitura, onde o dinheiro público sai, escapa e há falcatruas, não dá para se fazer nada. Eu digo o seguinte, se a nossa cidade, com uma receita de 84 milhões por ano, for administrada com transparência, com seriedade, com honestidade, essa cidade vai virar uma cidade, um verdadeiro paraíso. Não pode é o dinheiro público ir parar no bolso de parentes, comprar fazenda, engordar contas poupudas, aí não sobra dinheiro para absolutamente nada. Por favor, a sua réplica de 30 segundos. Bom, eu gostaria aqui de reafirmar mais uma vez. Fizeram o aumento da mentira ao funcionário, não recolheram o fundo de garantia. Na minha época era 2 milhões de reais, hoje já chega a 7 milhões de reais. Não pagaram a Vega, que era 1 milhão e 700, hoje chega a 9 milhões. E daí por diante. Essa consulta aqui, olha, e essa cirurgia aqui da hérnia, tem uma consulta marcada para o ano 2004. Está aqui, olha. Então é isso aí, administração. Por favor, tempo encerrado, candidato, a sua réplica de 30 segundos. Eu quero dizer, Rubinho, que a nossa cidade pode voltar ser uma cidade socialmente justa e ambientalmente correta. Basta que exista transparência, basta que exista uma administração participativa, que as concorrências sejam abertas no bairro onde se determinou que a obra fosse realizada, a um valor justo, ao valor que a gente paga quando a gente contrata uma obra na casa da gente ou a gente contrata uma obra na empresa da gente. Os valores públicos têm que voltar a ser valores morais na nossa cidade. Bom, nós voltamos no próximo bloco para as considerações finais dos candidatos. Aguarde um minuto só, nós voltamos já já. Lages Pinhal, qualidade total para a sua obra. Eu sempre utilizo Lages Pinhal nas minhas obras porque, na minha opinião, segurança e qualidade são essenciais na construção. Preços competitivos, prazos e garantia de pontualidade na entrega. Lages Pinhal sempre foi pontual na entrega. Isso é importantíssimo numa obra. Departamento de Engenharia permanentemente à disposição de nossos clientes. Eu uso Lages Pinhal há mais de 10 anos e recomendo. Lages Pinhal, experiência e competência em sua obra. Meus amigos, nós propusemos desde o início uma campanha de alto nível, de respeito ao eleitor e à sua família. Entretanto, essa não é a conduta de nossos adversários. Plantam semanalmente notícias mentirosas a respeito de cassações. Agora, além das cassações, partiram para a distribuição de panfletos sem assinatura, panfletos difamatórios, coisa de covarde. Nós vamos continuar no nosso programa mantendo uma campanha de alto nível,
apresentando trabalho e propostas que podem ajudar a melhorar a vida na nossa cidade. 14. Danone de Melo. Certeza de um bom trabalho. Atenção Rio Claro! Depois da grande reforma, novas instalações sob nova direção, o Centerprise reinaugura sexta-feira, 29 de setembro. Na reinauguração tem brindes e para os 20 primeiros clientes, vale compras de R$ 5,00 e mais ofertas. Calça jeans em lycra, R$ 9,90. Blusinha suplex vários modelos, R$ 1,90. Calça jeans masculina, R$ 6,90. Atenção! Essa promoção é válida só para Rio Claro, Rua 31366. Mundial de Fórmula 1. Tudo pode acontecer na reta final da temporada 2000. Schumacher está a uma vitória do título, mas Häkkinen continua na briga. Vai ser de arrepiar o Grande Prêmio do Japão. Vamos acelerar com Rubinho Barrichello na penúltima prova do campeonato, ao vivo, direto do circuito de Suzuka. Domingo, dia 8, Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Postos Ipiranga. Aqui tem tudo o que você precisa. Celta. Venha conhecê-lo na sua concessionária Chevrolet. Nokia. O mundo todo só fala nele. Banco Real. Cada vez melhor para você. E Antártica Pilsen. Peça, abra, beba. Chegamos ao último bloco do debate com 5 dos candidatos que disputam a Prefeitura de São Carlos. Agora, eles vão ter 3 minutos para as considerações finais. A ordem também foi definida por sorteio prévio. O primeiro a falar é o candidato Rubinho. Por favor, 3 minutos. Eu quero, primeiramente, agradecer toda a população que, durante a nossa campanha, cuja reta final, dentro de mais 48 horas, nós chegaremos a uma grande vitória. Quero agradecer aqui aqueles que me receberam na porta das suas fábricas, aqueles que me receberam nos pontos de ônibus, na sua casa, no comércio, aqueles que, durante o mês de setembro, participaram de todos os eventos que nós realizamos no Recinto do Povo, que, se Deus quiser, na nossa vitória, que eu tenho certeza vai ser mantido como um espaço cultural e de grandes divertimentos para a população. Lá será um recinto aberto ao povo, sem nenhuma cobrança, com festas, com mega shows, como aconteceu. Nesta noite, dentro de alguns minutos, eu estarei lá para poder encerrar o meu último showmício, agradecer à população, hoje lá com mais de 50 mil pessoas. Portanto, é muito gratificante saber que a população nos recebe de forma carinhosa. Meu muito obrigado a todas as famílias indistintamente. E quero aqui mais uma vez reafirmar que o meu grande projeto não é aquele apenas de fazer grandes obras, grandes melhoramentos. É o projeto de abraçar a população mais carente, de estender um plano social, um projeto social dos mais nobres. Aquilo que eu fiz durante meus 4 anos. Abri as portas da prefeitura, atendi a população mais carente, atendi 26.800 casos. Teve pessoas que foi atendida até com um comprimido, mas teve aquele que recebeu uma cirurgia, recebeu um tratamento especializado, um exame de laboratório. Portanto, eu quero aqui reafirmar todo o meu projeto, que são 27 propostas na segurança, na educação, na saúde, no transporte e tantos outros itens importantes. Mas, acima de tudo, quero aqui reafirmar mais uma vez que eu sou um homem igual a você, que eu sou uma pessoa idêntica. As minhas dificuldades, o meu sofrimento, eu quero nesse momento aqui traduzir com o sofrimento e com a dificuldade de muitas pessoas. É bom ser igual, é bom dar a mão para uma pessoa e depois não ir na casa da gente e desinfetar a mão. É bom poder servir, é bom se sentir bem. Portanto, eu quero aqui nesse momento abraçar todos os são-carlenses. Estou confiante, estou convicto que desenvolvi uma campanha limpa, sem atacar ninguém, mas mostrei nesse debate que tudo tem que ser visto e tudo tem que ser sentido. Portanto,
eu fiz aquilo e cumpri o meu dever. Quero aqui me despedir de vocês e, se Deus quiser, dia 1º de outubro, chegarei a uma grande vitória. Muito obrigado. Na sequência agora, o candidato Newton Lima, por favor, 3 minutos para sua consideração final. Quero chamar a atenção de toda a população de São Carlos para a responsabilidade que todos nós temos no próximo domingo. Nós vamos eleger o prefeito para a primeira prefeitura, o primeiro governo municipal do próximo milênio. A capital da tecnologia tem a opção de escolher entre o continuismo, os mesmos de sempre, ou a oportunidade da renovação na nossa política. Nós entendemos que São Carlos não merece, na situação em que se encontra, com a estagnação da sua economia, com os problemas sérios sociais que enfrenta, ela não merece apenas um gerente, ela precisa de uma liderança que coloque São Carlos, que é orgulho de todos nós, no seu devido lugar, que volte a representar no nosso estado uma potência como durante muitos anos conseguiu fazer. Nós, na renovação da política, vamos fazer um governo completamente diferente. Nós teremos um governo com absoluta transparência administrativa, um governo com prioridades sociais para melhorar a qualidade de vida e, com isso, atrair novos empreendimentos, tornando a cidade mais bonita, em paz com o meio ambiente, com parques e jardins, com esgoto tratado, com coleta seletiva de lixo, tendo a educação como prioridade fundamental, mas cuidando com muito carinho da situação da saúde, da situação da habitação, do transporte coletivo, enfim, fazendo um plano diretor para acabar com o caos urbano, fazendo com que a nossa cidade volte a crescer. Mas é muito importante que, além desses dois eixos, nós consideremos também o que é muito importante para nós, a participação da população. O nosso governo vai ser participativo. Estaremos nos bairros, conforme combinamos em vários bairros com as pessoas que lá conversamos. Nós vamos fazer o primeiro governo participativo da história de São Carlos. Chega dessa história do prefeito se eleger e só aparecer 4 anos depois para pedir voto nos bairros. Nós vamos reunir porque a população sabe perfeitamente quais são os seus problemas e as suas prioridades. Vamos instalar o orçamento participativo, porque a população sabe perfeitamente quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades. E juntos comigo, com o prefeito, vamos decidir as prioridades das obras em cada bairro da cidade. Quero convidá-los desde já. Convicto que estou, que graças a Deus e com seu voto estaremos assumindo a prefeitura no dia 1º, que nós estaremos logo depois do Carnaval, enviando cartinha a toda a cidade, convocando as reuniões. A primeira eu já me comprometi, será no Castelo Branco, logo em seguida no Araci, Santa Felícia, em todos os bairros da nossa cidade, o prefeito estará presente regularmente fazendo essas reuniões que são fundamentais para nós decidirmos as prioridades da cidade. Por fim, meus agradecimentos. A minha família, a toda a militância do PCdoB e do PT, nós, a toda a equipe de governo, eu quero agradecer, em especial as crianças que me ajudaram muito cantando a nossa musiquinha e que me trouxeram muita emoção e arrancaram-me lágrimas durante essa campanha. Foi uma campanha muito bonita, com muito amor e com muito carinho. Nós, na verdade, contagiamos a cidade. Eu espero retribuir com a grande vitória que vamos ter no domingo, sendo prefeito de São Carlos a partir de 1º de janeiro. Muito obrigado a todos. Na sequência agora é o candidato Paulo Eugênio. Por favor, 3 minutos. Senhoras e senhores, como nós estamos vendo, eu sou um candidato que não tenho nenhuma denúncia contra a minha pessoa. Fiquei sabendo agora que tem um processo por ter dito a verdade. Mas, se por falar a verdade a gente ganha processo, eu acho que eu vou ter muitos. Mas o que importa é que nesta campanha eu consegui passar para os senhores as minhas ideias e os meus ideais. Ideais esses que eu vou defender, independente de qualquer resultado. Eu coloquei para os senhores propostas na área de saúde. Me comprometi em acabar com as filas da madrugada. Eu também coloquei a proposta do médico de bairro, que vai atender os senhores nas suas residências a partir do momento que os senhores não poderem se deslocar até o posto de saúde. Eu também coloquei para os senhores a facilidade que os senhores que fazem uso de remédio contínuo irão ter para retirar esses remédios todos os meses. Pois, a partir de uma carteirinha onde conste seu nome e o remédio que você faz uso, você vai poder chegar à farmácia e fazer a sua retirada. Também falamos de lotes urbanizados, onde a prefeitura irá desapropriar uma área, lotear, colocar a infraestrutura e depois vender a você a preço de custo. Nós também falamos sobre meio ambiente, nos comprometemos a plantar 500 árvores por mês. Não é muito, essa quantidade até que é pouco. Se nós verificarmos que as nossas creches, as nossas EMEIs, as nossas áreas públicas estão sem árvores nenhuma, até que 500 árvores são poucas.
mas esse é o nosso compromisso. Nós também falamos da colocação da Guarda Municipal nas escolas, para defender o nosso patrimônio, nossos filhos. Nós não queremos que a droga chegue até as nossas crianças nas escolas. Nós queremos tranquilizar você que é pai, nós queremos tranquilizar também aos professores e dessa forma nós também falamos de que, na nossa opinião, a cobertura dos pontos de ônibus tem que ficar para a empresa de ônibus, porque isso é uma extensão da qualidade do serviço prestado por ela. Com uma linha de ônibus que ela coloca, ela pode viabilizar a construção desse abrigo de ônibus. Ela pode até comercializar depois o marketing, a venda de anúncios nessa cobertura. Também demos uma proposta simples, que seria que depois das 24 horas o ônibus não precisasse respeitar o ponto, aumentando assim a segurança para os passageiros. Senhores, nós colocamos para vocês muitas propostas. Agora chegou realmente a hora dos senhores decidir. Eu digo que o futuro a Deus pertence, e se for vontade dele e meu merecimento, nós vamos chegar lá. Eu quero agradecer a todos e que os senhores fiquem com Deus. Na sequência agora, pela ordem definida por sorteio, o candidato Paulo Altomani. Por favor, 3 minutos. Eu quero, nas minhas despedidas, cobrar a resposta do prefeito Melo com relação ao desafio que eu fiz a ele. Vou deixar a direção do programa, cópia do contrato de compra das fazendas, e se esse contrato for falso, eu retiro a minha candidatura. E peço ao prefeito Melo que, se o contrato for falso, a fazenda não foi comprada em nome da família dele, que ele seja homem de retirar a candidatura dele também. Continuando, eu quero agradecer toda a população de São Carlos, que nesses últimos 8 anos me recebeu em suas casas. Eu estou numa verdadeira peregrinação pela cidade de São Carlos. Conheço cada problema da cidade na palma da minha mão. Eu sei onde está cada buraco da cidade, eu sei onde está cada idoso abandonado, eu sei onde está cada canceroso, eu sei onde está cada aidético, eu conheço as famílias em situação de risco lá no Pacaembu, no Jardim Gonzaga, eu conheço os problemas do Antenor Garcia, eu conheço os problemas da cidade de Eraci, eu conheço os problemas do Santa Maria 1, Santa Maria 2. São Carlos é uma cidade muito rica, mas é uma cidade extremamente injusta. Se essa cidade for administrada com lisura, essa cidade vai se transformar numa cidade de igualdade de oportunidades para todo mundo. Eu tenho muita pena dos jovens que eu encontro pelos bairros que não têm oportunidade de estudar, que não têm oportunidade de se inserir na economia da cidade, são marginalizados, acabam aderindo às drogas e acabam são abandonados. As crianças, eu tenho uma pena tremenda dessas crianças que ficam aí na Getúlio Vargas, se prostituindo, vendendo o corpo por R$5. Eu acho que essa é uma responsabilidade de todos nós. Eu, como pai, como empresário, como cidadão, não posso conviver numa cidade tão rica com tanta injustiça social. Quero falar com você, São Carlense, olhando no seu olho. Se você ensina seu filho que ele deve roubar, você já tem um candidato. Se você quer que a nossa cidade se transforme numa baderna com o MST, cravando uma bandeira em cada terreno da nossa cidade, fazendo um acampamento em cada canto da nossa cidade, você já tem o seu candidato. Eu e minha esposa Alice vivemos na cidade há 51 anos. Temos um passado limpo, não devemos absolutamente nada para ninguém, não há nada que se possa falar do nosso passado. O nosso propósito é de devolver a essa cidade uma administração digna, séria e honesta. E a lisura, a competência serão a nossa marca. Quero agradecer a todos vocês, do fundo do meu coração, e pedir oportunidades para ser prefeito dessa cidade. Na sequência agora, respeitando a ordem, o candidato Daione de Mello tem 3 minutos para as considerações finais. As minhas considerações finais são um agradecimento do fundo do coração ao povo de São Carlos pela maneira simpática, carinhosa e amiga como nos recebeu durante todo esse período eleitoral por toda a cidade. Eu quero alertar o povo de São Carlos diante dos boatos de cassação. Você que vai votar no dia 1º, tecle lá o 14, vai aparecer a minha foto e o meu nome
E com o Confirma, nós estaremos partindo para uma grande vitória. Você sabe, durante esta eleição, nós fomos vítimas do maior torpedo de ataques e de agressões que já se viu na história política de São Carlos. A cada agressão, a cada ataque, nós recebemos sempre a solidariedade do povo, recebemos sempre o abraço de amigo, o abraço daquele que não concorda com uma política rasteira, chula, que infelizmente se tentou, durante toda a campanha política, implantar nesta atual campanha eleitoral. Infelizmente, este não foi o nosso desejo. A cada ataque respondemos sim, com obras, respondemos com ação e com propostas que possam melhorar a vida e o futuro da nossa cidade. Nós temos um passado limpo. Corruptos são aqueles que viveram a vida inteira pendurados em empréstimos subsidiados de BNDES, que estão aí em escândalos de CDHU, de EJ e de tantos outros. Esses são os verdadeiros corruptos. Eu não tenho nenhuma propriedade. Se tiver, ela vai ser doada ao acusador. E quero dizer para vocês que as pesquisas indicam que vamos, se Deus quiser, caminhar no dia 1º de outubro para uma grande vitória. A vitória que vai consolidar um trabalho, a vitória que vai dar a São Carlos a perspectiva de um futuro digno, de um futuro onde as obras, as realizações e os projetos serão em benefício do povo. Nós temos hoje a avaliação de que fizemos muito, mas muito mais poderemos fazer com a experiência adquirida nesses 2 mandatos. E agora não é uma reeleição no sentido do FHC, mas é uma reeleição no sentido de melhorar, de ter a humildade para reconhecer erros, de ter a humildade para dizer que alguns serviços precisam melhorar e muito, e vão melhorar com a ajuda de você, eleitor. No instante em que você cravar o 14, nós estaremos lutando para que São Carlos possa continuar vivendo um grande futuro. Nós chegamos ao fim deste debate com os candidatos à Prefeitura de São Carlos. Quero agradecer a presença dos candidatos, obrigado pela participação. Esperamos, nós da IPTV, de alguma forma, que tenhamos contribuído para o aprimoramento do processo democrático. Nós desejamos a todos os candidatos sucesso nessa reta final e antes de encerrarmos este debate, vamos assistir agora a uma reportagem que também é um exemplo de cidadania. A todos, muito boa noite. São poucos os momentos em que seu Michel fica sozinho. Mais raras ainda são as horas em que ele não está pensando em política. Se a gente não se organizar, a gente não faz nada. Casado, 11 filhos e a vida inteira dedicada ao trabalho comunitário. Nessa casa é sempre assim. Reunião de família vira discussão sobre os problemas do bairro. Eu poderia trabalhar na área de reforço escolar, com as crianças que têm mais dificuldade. 65 anos. Sérgio Antônio da Silva é o nome verdadeiro. Michel, um apelido que veio da infância, passada aqui mesmo, na comunidade São Benedito, um bairro afastado de Campo Grande. Ruas de terra, casas simples. 90% dos moradores são negros e, de alguma forma, parentes de seu Michel. A nossa família é uma família que ajudou Campo Grande a crescer. Porque quando nós chegamos aqui, Campo Grande estava com 6 anos de idade. Então, pode dizer que ele estava começando a engatear. O espírito de liderança está no sangue. Quem fundou a comunidade foi a bisavó de seu Michel. Tia Eva, uma ex-escrava, está enterrada aqui nessa capela. Ela veio para Campo Grande depois de conseguir a liberdade e enfrentou todo tipo de obstáculo para organizar o bairro. Dela, seu Michel herdou a persistência, a coragem e a sabedoria política. São muitos anos batendo de porta em porta, organizando os moradores. Seu Michel inventou um jeito eficiente para transformar promessa de político em compromisso.
Na época de eleição, o candidato tem que vir ao bairro e assinar um documento na frente de todo mundo. Se eu vou lá, fecho um negócio com o político lá assinado, ele até pode depois falar que é uma mentira e coisa, falar que é falsificação, mas se ele assina aquilo, conforme esses primeiros trabalhos que nós tivemos para cá, o compromisso do asfalto do salão do colégio, tinha mais ou menos 500 pessoas aqui, né? Orgulhoso, no meio das máquinas, parece um fiscal de obras. Depois de muita luta, é o asfalto que está chegando. Eu rodei aqui há quase 30 anos de bicicleta. Isso aqui, a gente chegava a enfiar a mão de baixo para tirar o barro. E hoje eu estou vendo o meu sonho realizado. Blocos de concreto, chão de cimento. A construção é simples, mas enche de orgulho a comunidade São Benedito. O antigo galpão tinha ficado pequeno para os cursos de dança e de música negra. Eurides, filho de seu Michel, dedica parte do tempo à organização das atividades no Centro Cultural do bairro. Segue o mesmo caminho do pai. Isto, graças a Deus, o meu pai nos deixou para nós. Então nós temos que pensarmos também no coletivo. Pensando nos jovens, seu Michel liderou a campanha para a construção dessa escola, que ficou pronta em maio. Todas as pessoas aqui, para fazer um segundo grau, tinham que sair daqui para estudar lá no centro. Agora não, estão estudando tudo aqui pertinho. Despertar a consciência política. Seu Michel passou a vida tentando mostrar para as pessoas a força que elas têm. Força que, nessa época, a gente demonstra pelo voto, um direito que faz toda a diferença e não pode ser desperdiçado. Essas pessoas que pensam dessa forma, de vender o seu voto a troco do pagamento de uma conta de luz ou até mesmo de um sacolão, ele não pensa talvez nos seus filhos, nos seus netos, porque eu acho que você não deve pensar nessas pessoas, porque se ele está dando alguma coisa, ele não vai ter mais o compromisso de, às vezes, atender uma reivindicação sua para a sua comunidade. Sérgio Antônio da Silva, seu Michel, cidadão brasileiro. Eu gostaria apenas de lembrar que a IPTV vai estar presente também no próximo domingo, dia 1º, dia da eleição, fazendo uma cobertura nos 40 municípios que compõem a nossa área de atuação. Vamos estar em loco, sabendo como está esse exercício de democracia, esse exercício de cidadania. Isso em toda a nossa região de cobertura. Para todos, portanto, nós desejamos uma boa eleição e, sobretudo, um bom voto. Boa eleição para todos. Eleições 2000.